Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, galera, compartilha aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Flamengo. Ouvir o técnico Tite, depois de mais uma vitória do Flamengo sobre o América Mineiro. Flamengo tá lá na disputa e o Cebolinha tá jogando bola. Vamos lá, Tite. Depende do Flamengo. Eu sou mais um que participa de toda uma engrenagem que ela tem uma equipe de trabalho muito grande. E eu sou uma das pessoas que buscaram esse objetivo, não individualmente, mas dentro da consciência desse grupo todo. Eu não sei da pontuação. Sinceramente, eu não sei. E vou dizer, não quero ainda, porque eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu desfoco do meu trabalho. E eu sei que o meu sentimento era assim, claro que eu vou estar torcendo contra os que estão na frente, claro que sim, humanamente, mas eu tenho que isolar e ficar focado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso melhor trabalho possível. É, professor, eu sei que você vai falar que o América começou jogando bem. Olha lá. Levou Olha, perigo. Plim. É o campeonato inteiro isso. Aí termina o jogo, leva 3, 4, 5 gols. É brincadeira. Grande atuação rubro-negra, professor. Ontem deu a lógica. Inclusive, acertei esse palpite na cabeça no bolão da família. Muito mais qualidade. Também não era grande dificuldade acertar esse palpite, né, professor? O Flamengo, inclusive, jogou em casa, né? Porque toda a torcida 40 mil. era do Flamengo. 40 mil torcedores. Mais uma vez deu certo. Bruno Henrique, Cebolinha, um Cebolinha redivivo, Everton Ribeiro, muito bem. Muito se tem falado da consistência do Flamengo como organismo, né? E eu acho que a ausência do Pulgar contra o Galo, ele tomou o terceiro amarelo, isso vai comprometer muito o nível que o Flamengo tem apresentado. Muito se tem falado disso, mas o fato é que o Flamengo conseguiu isso sem perder o viço lá na frente. Ao contrário, ganhou, está viçoso lá na frente. Hoje tem um Everton Cebolinha, Bruno Henrique numa outra posição se dando bem. O Arrasca aí tá jogando muito. O Arrasca sendo decisivo nesses jogos. O Pedro, Evair dos tempos modernos. Lembrei de você ontem. Jogador de bola. Naquela hora. Tem gente que não reconhece, mas ele é jogador de bola. Mas o Arrascaeta vai muito bem nessa jogada. Fisicamente, tá com explosão, com velocidade, a visão de jogo nem se fale, precisão no passe. Golaço, então, hein? É uma jogada bem trabalhada, mas para mim o grande mérito do Arrascaeta e o grande mérito do Tite é fazer com que o jogador mais técnico do time volte a ser protagonista. E ele conseguiu isso com o Arrascaeta. O Arrascaeta tem tido muita opção para jogar. Então, quando entra o Everton Ribeiro, tem um jogador a mais. Os pontas favorecem muito também o Arrascaeta, porque são jogadores para ele meter bola, para ele, de certa forma, ter desafogo. Então, o Tite conseguiu potencializar o Arrascaeta, que geralmente, nas últimas temporadas do Flamengo, terminava se arrastando ali com problemas físicos, ou sendo poupado, desfalcando o time, mas chegou... Arrascaeta. Sabia que ele ia falar isso. Você falou assim, Arrascaeta nas últimas temporadas terminava se arrastando. Eu olhei pro professor e ele já estava rindo. Só levantei a Sabia que ele ia sobrancelhinha falar aqui. Arrascaeta. Mas trocadilho à parte. Maldosa essa brincadeira. Não, trocadilho à parte, isso é importante, porque o problema do Arrascaeta durante todo o ano era principalmente físico. E nós temos em novembro o Arrascaeta participando de uma jogada, foi uma jogada muito física, além da categoria dele. Mas tinha um problema também, que era um Flamengo que corria errado. O Flamengo muito mal posicionado, e aí você se desgastava mais. A gente viu o Gerson muitas vezes perdido. Então, com um time mais encaixado, um time melhor resolvido, é natural que você se desgaste menos e tenha fôlego para esse tipo de arrancada, como a gente tem visto. O Arrascaeta tem se preservado nos jogos para fazer o que se espera dele. O cara, no terço final, no campo de ataque, fazer a diferença. Então, o Tite tem um grande mérito no Flamengo, que é potencializar o Arrascaeta, fazer com que o Arrascaeta deixe de ser subaproveitado. Isso daí era até, de certa forma, um crime. Você ter um jogador tão técnico, um jogador tão bom, participando pouco. Hoje ele é ativo, ele voltou a ser protagonista e tem muita companhia. O Arrascaeta, quando acha
Bruno Henrique, quando acha Everton Cebolinha, Luiz Araújo entrando no segundo tempo, o Pedro como referência na frente, tem muita gente para jogar, para ser municiada. E o Tite foi muito safo nisso, em organizar o time e fazer com que o Arrascaeta seja a peça central da armação. O time do Tite não corre errado. Pode ter todos os defeitos do mundo. Você pode falar que não é criativo, em alguns momentos burocrático, querer um pouco mais de liberdade para alguns jogadores que o Tite gosta de prender para a coisa ficar segura, mas correr errado, o time do Tite não corre, não. Tirando uma ou outra exceção, tipo Fred correndo lá na frente contra a Croácia, mas normalmente você tem razão. Mas não é o time correndo errado, né? É o cara que destoou. Decisão individual. O Fred, por exemplo. A gente tem que relevar que são níveis diferentes, né? Jogar uma partida de quartas de final de Copa do Mundo, no estresse de uma prorrogação, minutos finais, ali é difícil manter o controle total, né? Não, e ali mas não acredito que tenha sido ordem do Tite pro Fred estar lá na frente, Brasil ganhando. A chegada do Tite ao Flamengo mudou o clube radicalmente, porque ele e sua comissão técnica, ele não chega sozinho, né? Ele chega com um staff de alta qualidade. Então, tá o Fábio Maceridian para trabalhar a parte física. Ele tem os auxiliares ali, o César Sampaio, né? O Kleber, o filho dele, né? Que vai muito bem também, o Matheus. Eu acho que ele chega com uma equipe que toma conta e preenche as lacunas do departamento de futebol do Flamengo, que são muitas que atrapalharam o Flamengo em toda a temporada. Inclusive, e aí ele com o preparador físico dando soco no jogador. Então ele chega com o melhor preparador físico do Brasil, né? Um cara sensacional que é o Fábio Maceridian. Então ele rapidamente consegue dar um jeito. Não estou dizendo que esse é o Flamengo máximo. Ele pode, e eu acho que ele tem condições de jogar mais ainda sob o comando do Tite na próxima temporada. Mas para o tiro curto que ele tinha, ele traz o Flamengo a um nível que o Flamengo nunca esteve na temporada inteira. O mais perto que o Flamengo teve isso foi ano passado com o Dorival, naquela reta final, até antes de chegar às finais de Copa do Brasil e Libertadores, que o Flamengo já estava mais desgastado àquela altura, mas ele teve uma arrancada boa com o Dorival. É um time muito bem trabalhado e outra, que não tem essa de dom de posição. Não tem essa. Assim. Quando ele chega, o Bruno Henrique era um ponto esquerda, estava jogando bem. Ele estava numa fase boa. O Cebolinha começou a entrar e começou a mostrar participação com e sem a bola. É um jogador que recompõe muito e o Tite gosta muito disso. Cebolinha ganhou a posição, mas em momento nenhum ele falou assim, acabou para você, Bruno Henrique. Estava jogando do outro lado o Luiz Araújo, que é outro que ajudava muito na recomposição. E ele começou a testar, bom, vem cá, o Bruno Henrique, se você jogar na direita... Mas e o jogo de ontem até pedia isso, o Luiz Araújo. Ele faz a recomposição contra o América, era natural que o Flamengo propusesse mais. Mas ele começa a gerar opções. Sim, total. Ele aproveita a data FIFA e treina várias situações. Se eu colocar o Bruno Henrique na direita, como é que fica? Dá certo? Pode dar. Trabalha aqui, vamos ver. No começo ele até teve vai mais equilibrando o time. Mas o Bruno Henrique tem capacidade para jogar pelo lado direito. Então, e esse Flamengo equilibrado... Até pelo centro. Direito, esquerdo e no meio. No meio também. Cabeceia bem. Já jogou várias vezes. Exato. Né? E esse equilíbrio que o Tite leva ao Flamengo faz com que, em todas as vitórias do Tite, 6 vitórias até aqui, o Flamengo não levou gol. Então, é um time que se mostra um pouco mais seguro defensivamente. Bem mais seguro. E a partir disso, da segurança defensiva, não significa que o Tite se agarrou a isso e fez com que o Flamengo se tornasse um time retranqueiro. Ele encontrou o equilíbrio e agora a gente já percebe uma evolução no sistema ofensivo. O Flamengo foi o jogo em que o Flamengo mais produziu ofensivamente, esse contra o América. Vinha sendo o Flamengo até que muitas vezes tinha menos finalizações com o adversário, mas mais cirúrgico, mais preciso. Agora não, a gente já percebe o Flamengo com a capacidade também de se impor com a bola, de ter mais finalizações, de ser mais protagonista, mas o Tite foi passo a passo. Ele não quis resolver todos os problemas de uma vez. A partir do equilíbrio defensivo, o time se tornou mais seguro, mais confiante e aos poucos ele vai melhorando lá na frente também. Alguns vão dizer, mas ganhar do América é fácil, o América rebaixado. Nem sempre, já houve times aí recentemente tropeçando. O Inter tropeçou, o Galo tropeçou contra o América, né? E outros ganharam e não ganharam com um placar tão elástico, vamos dizer assim, como ganhou o Flamengo. Ganhar mesmo, o meu querido América, só ganhou em casa de 4 times. São Paulo, Corinthians, Santos e Grêmio. Muito pouco. E o curioso é que isso estava escrito primeiro jogo do América em casa no campeonato foi contra o Fluminense.
E o América dominou, perdeu de 3-0. Fechou o campeonato como começou. Exatamente. Inteiro Não, assim. ontem ele não chegou a dominar. Ele teve algumas escapadas, mas ele não chegou a dominar o jogo. Mas o primeiro tempo do Fluminense e América, eu lembro muito bem desse jogo, que a gente falava que o Diniz botou um time para sair no contra-ataque, que ele botou Lele e Kennedy, o time passou a sair no contra-ataque e ganhou o jogo. Eu me lembrei disso agora. Era um América que atacava muito, que gerava situação e não ganhava o jogo. E era outro técnico. Aliás, já mudou, né? Era o Mancini foi o Bustos, agora o Bustos foi embora. E continua o América do mesmo jeito. Olhe para trás, por favor, Eugênio. Parecia um dinossauro, mas é um braço tatuado. Esse cara é o estrela da rodada. Pedro. Pode rodar aí. Então, o Everton Cebolinha, que inclusive o Tite ontem em entrevista coletiva, não sei se a palavra é modéstia, humildade, mas ele não quis trazer para ele os louros de ter feito essa volta do bom futebol, né? De ter promovido, desenvolvido, melhorado o futebol do Everton Cebolinha. Tá lembrando aquele Cebolinha do Grêmio, daquela Copa América, quando ele foi um dos melhores jogadores ali, com Daniel Alves. Sob o comando do Tite. Sob o comando do Tite. E por tudo isso, Everton Cebolinha, a estrela da rodada. Cruzeiro do Sul Virtual. Última chance. Inscreva-se agora com as melhores... Habilidade grande na retomada não só de Cebolinha e Pedro, mas como a retomada coletiva do Flamengo. Então, é natural, quando você tem um time mais organizado, que você tenha a performance individual se restabelecendo. E aí é o caso até do Mateuzinho, que voltou bem, dando segurança pelo lado direito. O Wesley, um lateral de mais apoio, um lateral que ainda peca no aspecto defensivo, mas até o Wesley com o Tite tem sido mais seguro. Everton Ribeiro, mais confiante. O Tite é um técnico que valoriza muito as características do Everton Ribeiro. Outro jogador que voltou muito bem com o Tite, mais equilibrado, Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas com o Sampaoli estava até irreconhecível. Hoje já voltou a ser efetivo, já voltou a ser um jogador mais regular. Então, o time inteiro do Flamengo voltou a jogar bem e é natural que jogadores que estavam devendo, é o caso do Cebolinha, até o caso do Pedro, que mesmo o Gabigol numa fase ruim, o Pedro não conseguia se estabelecer. Agora com o Tite foi o técnico que convocou o Pedro para a Copa do Mundo, um técnico que valoriza ter um centroavante como ele, um cara técnico, preparador de jogadas, ele suba de produção. Então é fato que tem um mérito do Tite e não é um mérito só, recuperou o cara na base da conversa, passou confiança. Não, o Tite fez o mais complicado, que era organizar o time, oferecer um ambiente no aspecto técnico, no aspecto tático mais favorável a esses jogadores. É claro que no humano tem a parte ali de o Sampaoli era um técnico que deixava o ambiente muito acirrado, um técnico que não se dava bem com o elenco, então o ambiente também interno é melhor, mas para mim o grande mérito do Tite foi ter organizado taticamente a equipe e com isso favorecido as principais lideranças técnicas. E os poucos que estavam bem ficaram melhor ainda. Pulgar, Bruno Henrique em outro posicionamento, o que mostra o dedo do técnico. Eu acho que esse processo, claro, o start, como diria o outro, quem dá é o técnico, né? O Renato Gaúcho fazia muito isso. Confio em você, vai lá, mas está no pé do cara. Quando o Sampaoli chega, por exemplo, ele tenta dar uma camisa para o Marinho. E o Marinho não rendeu. Eu acho que essa é a diferença. Tem a parte do jogador que é fundamental. É o jogador que chuta, é o jogador que cruza, é o jogador que tenta jogadas. O Cebolinha agora está conseguindo jogadas que ele vinha tentando e não dava certo. Mas num time desorganizado é mais difícil, prof, porque o Cebolinha, por exemplo, naquele Flamengo bagunçado, muitas vezes a gente via no movimento de correr errado, voltando que nem um louco para cobrir espaço. O Ayrton Lucas subia, não havia sincronia de movimentos, um time totalmente desentrosado. Agora com o Tite, esses movimentos são bem resolvidos. E isso facilita, se o atacante tem um trabalho de recomposição melhor, ele corre menos nesse momento defensivo, ele vai ter mais força, vai ter mais explosão para a hora que precisar da arrancada. E está acontecendo com o Cebolinha, o que também acontece com a Arrascaeta. Eu sou fruto de uma simbiose, meu caro Abel. Você dá as condições para o cara,
Mas o cara também tem que saber aproveitá-las, né? Uma simbiose. Uma simbiose. Esse é o professor Celso. Professor Celso que eu gosto. Simbiose. É difícil imaginar no Flamengo que um técnico que consiga organizar o time não tenha a resposta dos jogadores, porque os jogadores são excelentes. O Pedro não passou a ser um jogador ruim. Para mim, o Cebolinha não virou um perna de pau. Não é simples, né, Breila? Não, é complexo. É muito complexo. Mas muito o jogo... O Tite falou que não foi ele, que o Cebolinha está jogando porque ele é bom. Não foi só ele. Ele falou assim. Isso faz parte do processo. Sim. Se não Isso dá faz parte do processo, sabe? De dar saber lidar com, confiança. Com todos os egos, com todas as personalidades, trazer todo mundo para um lugar só, fazer o grupo ser coeso, fazer o grupo ser